Queridos irmãos e irmãs, aqui da Seja, caros internautas, companheiros desencarnados, que Jesus nos envolva em sua paz. Eu sou assim mesmo. Já tentei mudar, mas não consigo. Também não dá mais tempo. Vou deixar para a próxima encarnação. Será que não dá mais tempo? Será que não é possível recomeçar ainda nesta existência? Na noite de hoje, nós gostaríamos de refletir um pouco sobre este tema, a partir de 2 casos reais que constam da literatura espírita. O primeiro é o caso de Cláudio Nogueira, que está no livro Sexo e Destino, do espírito André Luiz, psicografado pelos médiuns Valdo Vieira e Chico Xavier. Narra André Luiz, e certa feita, envolvido em um trabalho no plano espiritual, precisou ir até a casa de Nogueira. E eis que, quando ele se aproxima do edifício onde Nogueira residia, ele percebe a presença de 2 espíritos vampirizadores, desencarnados. Estavam lá, próximos a Nogueira. O que será que Nogueira tinha que fazia com que esses vampirizadores ficassem lá, sugando as energias daquele homem? Porque, como bem sabemos, no capítulo Fluidos do livro A Gênese, Allan Kardec é muito claro a respeito da lei fluídica. Os fluidos se atraem pelo critério da semelhança, da mesma forma que fluidos se repelem pelo princípio da semelhança, dessemelhança. Então, Nogueira tinha algo que atraía aqueles espíritos desencarnados. Nogueira era um homem cheio de vícios, viciado em sexo, em álcool, em fumo. E pela lei da atração, esses espíritos desencarnados, também viciados, estavam sempre ao lado de Nogueira. E aí André Luiz começa a ler o pensamento daqueles espíritos vampirizadores. O que eles estavam dizendo para Nogueira? Marita é muito bonita, Marita é jovem, ela é a mulher dos seus sonhos. O seu casamento é um fracasso. É só uma questão social. E Nogueira ficava pensando nessa ideia fixa que vinha à mente dele. Não, eu não posso me envolver com Marita. Mas por quê? Ela é minha filha. Eu não posso me envolver com ela. Não. Nogueira, ela é sua filha adotiva. E essa questão de filha adotiva é tudo questão social. Ela te deseja. Você precisa investir nessa jovem. Você precisa investir. E os vampirizadores ficaram repetindo aquela ideia. Porque os obsessores, de uma forma geral, agem desta forma. Ficam repetindo uma ideia, até aquele que está sendo obsidiado acha que faz sentido. E foi o que aconteceu com Nogueira. Realmente, ela é só uma filha adotiva. E eis que
surgiu uma primeira oportunidade. Nogueira resolveu chegar mais cedo à casa dele, percebeu que Marita estava sozinha no quarto, chorava. Da sala ele escutava que ela chorava. Se aproximou até o quarto e perguntou-lhe: Marita, por que você está chorando tanto? Fechou a porta, sentou-se na cama ao lado dela. E ela chorava e não conseguia responder-lhe. Eu já sei, foi o Gilberto. Você precisa esquecer este homem. Ele está apaixonado pela sua irmã. Eu te admiro tanto, Marita. Eu te admiro muito mais do que você imagina. Você é tão bonita, tão jovem. Nós poderíamos construir uma família. E foi se aproximando de Marita, acariciando as mãos dela, se aproximando, estava perto de beijá-la. E eis que escutam alguém abrindo a porta da entrada. Era Dona Márcia, a esposa dele. Imediatamente ele se recompõe, abre a janela do quarto, abre a porta, que propositadamente havia fechado, e inventa uma desculpa para a esposa. Mas os espíritos vampirizadores não desistem e ficam insistindo para que Nogueira, por sua vez, também não desista. Eram todos viciados em sexo e em álcool. E eis que surge uma segunda oportunidade. Eis que Nogueira é informado que Marita se encontraria com Gilberto em uma pensão localizada na cidade. E aí Nogueira tem a ideia soprada pelos vampirizadores: ligue para Gilberto, ligue para Gilberto. Então Nogueira liga para Gilberto: Gilberto, eu sei que você marcou encontro com Marita lá na pensão. Confirme que você vá, mas não vá. Eu vou para salvar a minha filha. Vá ficar com Marina. Pode ficar com Marina. Deixe que eu cuido de Marita. Gilberto ficou muito feliz porque já estava numa saia justa, ficando com as duas irmãs. E eis que Cláudio Nogueira chega à pensão, acompanhado dos espíritos vampirizadores, se dirige ao porteiro da pensão e diz: eu vim aqui para defender a honra da minha família, proteger a minha filha de um rapaz que quer só seduzi-la, e eu preciso da sua ajuda. O porteiro era amigo de Nogueira, conhecido dos bares, estava inclusive já semi-alcoolizado. Não, Nogueira, não posso fazer nada de errado aqui não, senão eu sou despedido. Não, você só vai fazer o seguinte: eu só quero que você desligue um fusível por apenas 20 minutos, para gerar um apagão, para quando o sedutor da minha filha chegar, eu poder abordá-lo e dar uma lição de moral nele. Não vou fazer isso, não faça, não vou fazer. Nogueira deu um dinheirinho para ele e ele disse: tá certo, 20 minutos. E eis que acontece de fato um apagão na pensão. E quando acontece o apagão, Nogueira adentra ao quarto onde Marita estava ansiosamente esperando por Gilberto. E quando chega naquela escuridão, pensa que é Gilberto e se entrega a Nogueira. 20 minutos depois a luz se faz. Quando Marita percebe que quem estava lá no quarto não era Gilberto, mas o seu próprio pai, desesperadamente pula a janela da pensão e sai correndo desesperadamente. 1 minuto depois começa a bater com muita intensidade na porta. Nogueira, lá acompanhado dos vampirizadores que não deixavam em nenhum momento, abre a porta. O que você está fazendo aqui, Márcia? Como é que você pode fazer isso, Nogueira? Como você pode fazer isso? Não, ela é minha filha adotiva.
Não, ela não é a sua filha adotiva, ela é sua filha consanguínea. Enquanto isso, Marita correndo desesperada pelas ruas e ficava pensando consigo mesma: a minha vida não faz sentido, a minha vida acabou. Não conhecia minha mãe porque minha mãe se suicidou logo que eu nasci. A minha mãe adotiva nunca gostou de mim, sempre privilegiou Marina. Meu pai adotivo fez isso comigo. O meu grande amor está tendo um caso com a minha irmã. Não, a minha vida não faz mais sentido. Não faz mais sentido. E aí eis que Marita se dirige até uma farmácia de seu Salomão, que era um amigo da família. Que foi, Marita? Você está tão nervosa, tão fora de si? Ah, seu Salomão, a minha cadelinha está muito doente, o veterinário disse que não tem mais jeito. O senhor tem um veneno assim bem potente, fulminante. Tá certo, eu vou pegar aqui atrás. E aí seu Salomão vai lá atrás na farmácia para pegar esse veneno. E aí eis que ele escuta uma intuição. Ela quer esse veneno porque ela quer se suicidar. Não venda. Seu Salomão era um espírita que tinha uma mediunidade intuitiva. Seguiu a intuição do espírito. Não vou vender esse veneno para Marita, não. Eu vou dar um calmante, eu vou vender um calmante porque ela vai ficar mais tranquila e amanhã, um novo dia, vai poder pensar melhor nessas escolhas dela. E aí vendeu um calmante, Marita se despediu, tchau, seu Salomão, muito obrigada. E ficou pensando, onde é que eu vou morrer? Vou para a praia é tão bonita, vou para a praia. Foi para a praia, tomou 10 comprimidos. Ei, menina, acorda menina, acorda. Onde eu estou? Acorda, eu morri? Acorda, como é que pode você dormir na praia? É perigoso, disse um gari que chegava por perto para fazer a limpeza. E ela se levanta atordoada, caindo. Será que eu morri? E pelas ruas, quando de repente vem um carro em alta velocidade, a atropela. Ela bate a cabeça numa pedra na calçada. Quando Nogueira sabe do que aconteceu, imediatamente chama um médico da família e se encaminha até o hospital, troca de hospital, leva a filha para um hospital com mais recursos. E quando fica no novo hospital, se aproxima do leito, a filha estava com os dias contados, o caso era gravíssimo. Começa a alisar os cabelos daquela menina, jovem, e chorando compulsivamente, olha para ela e diz: que dor, minha filha, que dor que eu sinto agora. E aí, não sai do hospital, fica no hospital dia e noite. Primeiro momento liga para Dona Márcia. Márcia, você não vai vir aqui visitar Marita? Ela está com os dias contados. Ah, Nogueira, eu tenho muita coisa para fazer. Você não já está aí? Cuide dela. E não vai gastar muito dinheiro não, que a situação financeira da gente não está boa. Depois ele foi, ligou para Marina, a irmã. Marina, você não vai vir aqui visitar sua irmã? Ela está prestes a sair daqui. Ah, papai, eu não tenho tempo não. O senhor não já está aí? Cuide dela. E Nogueira ficou lá no hospital, vendo a filha naquela situação. Mas, eis que chega ao hospital seu Salomão. E aí, como está a situação de Marita? Ah, seu Salomão, a situação dela é muito séria.
Eu gosto muito de Marita, disse Salomão. O senhor aceitaria que eu pudesse contribuir, oferecendo-lhe uma ajuda numa perspectiva espírita? Cláudio disse assim: olha, eu não tenho religião, eu não acredito muito nessas coisas, mas eu aceito. Então, quando for hoje à noite, disse seu Salomão, eu virei aqui com o meu amigo Agostinho. E de fato, quando foi à noite, Salomão chegou ao hospital com Agostinho. Fizeram uma oração, aplicaram um paz. E quando estavam perto de saírem, se comprometendo a ficar visitando a enferma todos os dias, Salomão abre a bolsa, pega um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo e oferece para Nogueira. Aceite, leia-o. Amanhã nós voltaremos. Nogueira, que estava, desde o acidente, estava num processo de reflexão contínua das escolhas que havia feito desde a adolescência, pegou assim o livro, olhou, foi olhar o sumário. Não sei se eu leio esse livro. E aí viu um título lá: Caridade para com os criminosos. E aí Nogueira pensou: aqui os criminosos devem ser muito criticados, muito acusados. Eu vou ler. E aí se surpreendeu. E aí foi lendo uma página, outra página. E quando Salomão e Agostinho iam fazer uma visita à enferma, ficava conversando sobre as páginas que estava lendo. E as coisas estavam fazendo sentido. E ele foi se sentindo um pouco melhor. E Salomão perguntou-lhe: você quer aprender a fazer uma prece pela sua filha? Quero, eu quero aprender. E o que é que você anda lendo? E ficaram conversando. E aquelas palavras do Evangelho foram penetrando paulatinamente no coração daquele senhor. Mas eis que o médico chegou e disse: a sua filha não tem mais tempo de ficar aqui. Ela realmente vai partir. E aí naquele dia estavam reunidos seu Salomão, Agostinho e Nogueira. Nogueira já havia aprendido a fazer preces. Aproximou-se da cabeceira da filha, fez uma prece com o coração, uma prece sentida, suplicando o perdão daquela jovem. E dizia-lhe: faça qualquer movimento, mexa um pouquinho o seu dedo para eu saber se você me perdoou. Por favor, minha filha, por favor, faça algum gesto para que eu possa ficar um pouco mais aliviado, sabendo que fui perdoado, embora consciente de que terei muito a reparar. Terminou a prece, esperou. E eis que a filha mexeu com o dedo. E Nogueira chorava de alegria. Vejamos, olhando para Nogueira antes do acidente. Nogueira, um homem cheio de vícios. Nogueira, um homem que não bebia sozinho, que não fazia sexo sozinho. Tinham 2 espíritos vampirizadores, 2 espíritos que sugavam a energia daquele homem. Quanto mais ele bebia, mais os espíritos estimulavam a beber, porque ele não bebia sozinho. Não se bebe sozinho o álcool. Mesmo aquele homem
desejou a sua filha, teve relação com a sua filha. Olhando para esse homem, nós diríamos, provavelmente, esse homem já perdeu a encarnação. Esse homem não tem mais jeito. Esse homem só na próxima e olhe lá. Mas eis que a espiritualidade faz a intervenção no momento oportuno. Por meio de Agostinho e por meio de seu Salomão, a espiritualidade oferece o socorro necessário. E Nogueira tinha a possibilidade de se recusar a receber esse socorro. Eu vou continuar nos meus vícios, que eu estou muito bem, obrigado. Ou, mesmo vendo a situação da filha ali no hospital, tentativa de suicídio por conta do que aconteceu, e de outras circunstâncias que ela achou que levariam realmente ao suicídio, mesmo ele aceitou o convite para recomeçar. Recomeçar na mesma existência. Mesmo que a gente olhasse para ele, até ele, que poderia ter desenvolvido um sentimento de culpa infinito, não se acomodou na culpa, não permaneceu nos vícios, aceitou o convite para recomeçar. E o convite foi chegando paulatinamente. Primeiro foi ofertada a ideia, a proposta de vamos fazer uma prece, vamos aplicar um passe na sua filha. Ele aceitou. Poderia não ter aceitado, nem religião ele tinha. Era um materialista típico, mas aceitou. Vamos aprender a fazer preces. Aceitou. Receba esse Evangelho segundo o Espiritismo e leia. E o mais bonito, Nogueira não apenas leu o Evangelho, refletiu sobre o que estava lendo. Começou a analisar as situações pelas quais estava passando e conseguiu entendê-las um pouco melhor. Nogueira não simplesmente refletia sobre o Evangelho, mas aos poucos, aquelas palavras do Evangelho foram refletindo na própria personalidade, no próprio comportamento daquele homem, que se arrependeu profundamente, sinceramente, e pediu perdão à filha. E a partir de então, pôde começar a recomeçar. Vejam que a espiritualidade agiu no momento certo, mas Nogueira poderia ter recusado essa ajuda. Se Nogueira não tivesse aceitado essa ajuda, talvez perderia sim a reencarnação. Vejamos agora um outro caso, o caso de Antônio Maria de Barbedo, que está no livro A Tragédia de Santa Maria, do espírito Bezerra de Menezes, psicografado por Ivone Pereira. A história acontece na própria Fazenda Santa Maria, localizada numa cidade do interior do Rio de Janeiro, ano de 1800 e pouco. A escravidão ainda estava em vigência. Naquela fazenda morava um casal, Barbedo e Susana. Barbedo era um homem boníssimo no lar. Amava Susana com todo o coração. No entanto, era muito severo para com os seus escravos. Ele tinha 500 escravos africanos. Era um homem muito rico, tinha extensas plantações, tinha gado de boa qualidade. Mas ele se sentia, como muitos da época, superior àqueles escravos. Então,
ele não estava preocupado se estava vendendo escravos e separando as famílias. Muitas vezes separava as famílias, vendia o esposo, deixava a esposa, vendia os filhos, deixava os pais. Ele estava interessado no dinheiro. Susana, sua esposa, por sua vez, mesmo desfrutando de toda aquela riqueza que o marido detinha, era uma mulher simples, discreta, e amava os escravos. Era doce para com os escravos, sensível. O sonho dela era acabar com aquela escravidão. E eis que, em 863, grávida de Esmeralda, prestes a concebê-la, na véspera de Natal, estava no quarto, o parto seria cesariano, as escravas lá, dando toda a assistência, Barbedo lá fora, ansioso, esperaram muito ansiosos pela chegada de Esmeralda. Então, cadê Esmeralda? Já nasceu? Perguntava Barbedo. Calma, senhor, ainda não. E as escravas lá, então, já nasceu a minha filha? Tenha calma, senhor, ainda não. E na terceira tentativa, já não aguentando mais esperar, que demora é essa? Por que está demorando tanto? Abre a porta do quarto. Uma escrava se aproxima, apresenta a filhinha Esmeralda. Olha a sua filha, olha como ela é bonita, ela é linda. Barbedo se encanta com Esmeralda, de fato era uma menina muito bonita. E pergunta para Susana, e Susana? Susana não resistiu, senhor Barbedo, não resistiu ao parto, ela morreu. Barbedo fica desesperado. Barbedo tinha apenas 25 anos. Não pode. Como pode? Como é que a minha doce Susana desencarnou assim, morreu? Ele não falou desencarnou. Morreu? Como pode? Não aceito. E ficou desesperado. Começou a ter alucinações. E uma noite, chegou até o quarto e queria mesmo estrangular a filhinha. Foi você que matou a Susana. Susana era tudo para mim. E as escravas correm e separam logo o Barbedo da filhinha. Mas as alucinações continuam. A menininha estava cada vez mais ficando desnutrida, com problemas respiratórios. E Barbedo olhou assim e disse, meu Deus, eu já perdi a minha esposa, essa menina vai morrer, eu preciso sair daqui, eu não posso ver isso. Então, numa atitude de desespero, Barbedo toma um veneno. Mas o mordomo vê a cena, desespera-se. A família toda possivelmente iria morrer. Susana já morreu. A criança estava em estado gravíssimo. E agora Barbedo desistiu da luta. O mordomo sai de madrugada, numa chuva torrencial, à procura de Bezerra de Menezes. Porque Barbedo, assim como Bezerra de Menezes, eram médicos, amigos. E o mordomo lá, interfonando na casa de Dr. Bezerra, quem está chegando aqui nesse horário, de madrugada, numa chuva como essa? E quando abre a porta, o mordomo conta o que aconteceu. Bezerra de Menezes imediatamente vai até a fazenda e consegue salvar a menininha Esmeralda e seu amigo Barbedo. E desde então a relação entre eles vai se fortalecendo. Ele vai dando assistência sistemática a Barbedo, tentando consolá-lo pela perda de Susana. E, com o passar dos anos, Esmeralda vai crescendo, vai ficando uma jovem bonita, muito parecida com a mãe, sensível para com os escravos. Desde os 5 anos,
Esmeralda não permitia que batessem nos escravos. E Barbedo ficava muito preocupado com essa ligação muito grande entre Esmeralda e os escravos. Não, essa menina não pode ficar vivendo com esses escravos, esse povo de raça inferior. Eu preciso separá-los, eu preciso arrumar um jeito de separá-los. Como pode ela ser tão amável com esses? Foram se passando os anos e o doce coração de Esmeralda reencontrou o afável coração de Bentinho. Eram almas que se conheciam há muito tempo. Olhavam-se para eles e percebiam que aquele amor só poderia ser um amor espiritual. A cumplicidade que eles tinham, a sintonia que eles desfrutavam, só poderiam ser explicados numa perspectiva espiritual. Se amavam muito e se casaram. Mas esses amores bonitos, em que a sintonia é muito grande, quando a gente olha, a gente percebe, aquele amor é um amor de outras vidas. Pode gerar inveja, ciúmes, despeito da parte de alguns. E foi o que aconteceu com Severina, a segunda esposa de Barbedo, e Ana Maria, a filha de Severina, enteada de Barbedo. Severina começava a conversar com Ana Maria. Eu me incomodo muito em ver esse amor, essa esnobação. Eles estão esnobando. Veja Barbedo. Barbedo só tem olhos para Esmeralda. Barbedo não dá atenção para mim, que sou a sua esposa. Ele só pensa em Esmeralda. Esmeralda é muito paparicada. Ah, mamãe, também eu não concordo com isso não. Eu queria tanto ter me casado com Bentinho. Bentinho era para ser meu e não dessa mulher aí. E aí elas estavam muito incomodadas com a felicidade que tinha na casa. Ah, essa felicidade não vai durar não. E aí começaram a arquitetar um plano para acabar com aquela felicidade. E a partir do momento que elas começaram a pensar nesse plano, automaticamente atraíram para perto de si entidades vingativas que queriam igualmente prejudicar aquela família, particularmente prejudicarem Barbedo, porque o comendador, ele torturou muitos escravos. Muitos escravos morreram odiando o comendador, porque, como nos esclarecem os espíritos, o que cultivamos aqui levamos para o além. Se cultivamos o ódio, a raiva, quando desencarnarmos, muito possivelmente manteremos o ódio, a raiva de algumas pessoas, que foi o que aconteceu com aqueles escravos que resolveram se unirem a Severina e a Ana Maria. E aí elas fizeram um plano. Certo dia, Esmeralda estava na varanda do seu quarto, discutindo umas coisas com Bentinho. Bentinho estava atrasado para o trabalho, saiu correndo, e foi o momento oportuno para que Severina e Ana Maria entrassem no quarto de Esmeralda por uma porta secreta, que elas descobriram recentemente. Nem a própria Esmeralda sabia que tinha aquela porta. Era um quarto enorme, uma fazenda enorme. E ao se aproximarem daquela jovem que tratava todos, inclusive Dona Severina e Ana Maria, eram muito bem tratadas por Esmeralda. Se aproximaram de Esmeralda com muita raiva, com muito ódio, e junto delas todos aqueles espíritos que aderiram ao plano de vingança e a assassinaram.
Saíram friamente. Fizeram o ato e saíram friamente. E Barbedo achou estranho porque a filha não tinha saído para tomar o café. Perguntou a Severina se não tinha visto a filha. Ela, não vi não. E aí Barbedo achou estranho porque viu o Bentinho correndo, teve a impressão que ele estava brigando com a filha lá na varanda e resolveu ir até o quarto. Esmeralda, você não desceu para tomar café? Esmeralda? Esmeralda. E Esmeralda não respondia. Então, quando ele abriu a porta e viu que a filha estava lá, deitada no chão, toda ensanguentada, uma outra dor para o seu coração, a revolta tomou conta daquele homem. Foi Bentinho, eu tenho certeza, mandem prendê-lo, eu quero justiça, eu quero justiça. 2 escravos são suspeitos, eu quero que eles confessem esse crime. Pegou 2 escravos e torturou, até que eles confessassem, mas não tinham sido eles. Um deles, inclusive, morreu de tanta chicotada. E diz Bezerra de Menezes que a partir disso, Barbedo passou 5 anos. Não saía do quarto de Esmeralda. 5 anos que ele não viveu. 5 anos que ele estava muito revoltado, muito indignado, porque haviam feito aquilo com a doce Esmeralda. Logo Bentinho, o genro de que ele tanto gostava, como pôde disfarçar um amor? E nesse período de 5 anos, Bezerra de Menezes fez várias visitas a Barbedo, mas Barbedo não quis recebê-lo, mesmo que fossem grandes amigos. Mas Bezerra de Menezes não desistiu, porque é isso mesmo. Há algumas pessoas que não desistem da gente, mesmo que sejamos ingratos, mesmo que sejamos de difícil convivência, mas há algumas pessoas que não desistem da gente. Bezerra de Menezes, mesmo tendo sido, vamos dizer, rejeitado por aquele homem, não desistiu. E foi visitá-lo novamente, e dessa vez, Barbedo recebeu. Aí Barbedo foi lá, repetiu as lamentações, as reclamações, e Bezerra, com aquele jeito doce e tranquilo, escutou o amigo até terminar a conversa. E depois fez um convite. Barbedo, vamos até a biblioteca de Esmeralda? Você me autoriza, porque ele não deixava ninguém entrar lá. Você me autoriza? Tá certo, vamos lá. E aí, quando chegaram até a biblioteca de Esmeralda, Bezerra perguntou-lhe, você sabe quais são os livros que Esmeralda mais gostava de ler? Não sei. Veja. E apontou para a coleção de Allan Kardec. Pegou o exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo e disse, por que você não lê este livro? O mundo não tem como te consolar. O mundo pode ter várias estratégias para te consolar, mas nunca vai conseguir te consolar. Mas os céus, com certeza, vão te consolar. Barbedo era aquele homem orgulhoso, muito altivo. Tá bom, deixa aí que depois eu vejo esse livro. E quando Bezerra de Menezes foi embora, começou a folhear o livro como que não quer nada. E depois resolveu lê-lo. E foi lendo e se identificando, e as coisas começaram a fazer sentido. E foi se acalmando aos poucos. E ligava para Bezerra de Menezes para conversar, para tirar dúvidas. E Bezerra de Menezes felicíssimo com o avanço de Barbedo. E aí
voltou à casa de Barbedo e disse: gostaria de lhe fazer um convite. Vamos comigo até a capital para você conhecer um médium. Você conseguiu o merecimento, você vai poder conversar com a sua filha. E aí Barbedo foi com Bezerra de Menezes para conversar com o médium Frederico Júnior. O médium não sabia de nada. E aí, depois que fizeram a prece numa reunião, o médium começou: eu estou vendo uma jovem, muito bonita, está sorridente. Ela está com um véu nupcial. Nas mãos, traz um ramalhete de flores, flores de laranjeira. Está me dizendo que o nome dela é Esmeralda de Barbedo. Quando Barbedo escutou aquela descrição do médium, ficou aturdido, não respondeu nada. Mas sabia que aquela descrição era a descrição da sua filha no dia do casamento dela. E disse: eu sei que é você, minha filha. Eu sinto a sua presença. Ai, como eu esperei por esse dia. Fale comigo, diga alguma coisa. Foram tantas noites de sono, de choro, de desespero. Fale-me algo, alguma coisa. Passou-se um tempo e o médium começou a escrever uma mensagem. E dizia: meu pai, não fique chorando por causa da minha morte. Eu estou bem. Por favor, se esforce para perdoar aquele que me fez esse mal. E Barbedo não foi uma comunicação qualquer. Foi uma comunicação que tocou o coração daquele homem. Foi uma comunicação que o estimulou a se esforçar mais, a estudar mais a doutrina espírita. E ele passou 2 anos convivendo com Bezerra de Menezes. E diz Bezerra de Menezes: foram 2 anos de muita perseverança, de muito esforço, de muita força de vontade. Depois de 2 anos, aquele homem de 57 anos ressurgia do escombro do passado e começava uma nova existência na mesma, recomeçava. Quem diria, aquele homem tão orgulhoso, aquele homem que maltratou tantos escravos, aquele homem que matou muitos escravos, aquele homem que mandou para a prisão o seu genro injustamente. Bentinho enlouqueceu de dor na prisão. Aquele homem conseguiu recomeçar. Aquele homem poderia ter permanecido na revolta, como ficou durante 5 anos. Aquele homem poderia ter perdido a encarnação, como tantos e tantos outros, cujos casos são semelhantes ao dele. Mas aquele homem aceitou a intervenção da espiritualidade, porque a espiritualidade não abandonou Nogueira, e não abandonou Barbedo, e não abandona nenhum de nós. Não abandona. Perguntemos-nos a nós mesmos se nós estamos aceitando essa ajuda, porque a ajuda chega. Às vezes é por uma pessoa que nós nem temos tanto contato, mas a ajuda chega. E a pergunta que precisamos fazer: eu quero recomeçar
considerando as escolhas equivocadas que fiz. Eu quero, porque a gente tem um auxílio. O que é que nos falta? O que é que está faltando? O que é que nos falta? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 909, indaga aos espíritos: o homem sempre poderia vencer as suas más tendências mediante seus próprios esforços? E os espíritos respondem-lhe: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam entre vós. O que falta é a vontade. É possível recomeçar. O que nos falta é a vontade. O auxílio nós temos, porque a espiritualidade não escolhe as pessoas que vai auxiliar. A espiritualidade auxilia a todos. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma dádiva que nós temos. Nós somos felizes porque temos o Evangelho segundo o Espiritismo a consolar os nossos corações, a esclarecer muitas dúvidas que nós temos. E o que é que estamos fazendo deste livro? As palavras que estamos lendo estão de fato frutificando em nosso coração? Ou estão sendo jogadas à beira do caminho, sufocadas pelos espinhos? Caíram em terreno pedregoso e não frutificaram? Barbedo e Cláudio Nogueira representam muitos homens e mulheres encarnados aqui na terra. Não são casos ficcionais. Representam homens e mulheres que conseguiram recomeçar, mesmo em situações as mais adversas. Conseguiram recomeçar. Não se tornaram perfeitos. Não é questão de ficar perfeito, mas é uma questão de conseguir mudar o padrão vibratório. É uma questão de conseguir entrar em sintonia com os benfeitores. Todos nós estamos aptos para tal. É por isso que o Espírito Joana de Ângeles, no livro Filho de Deus, psicografado por Divaldo Franco, escreveu um capítulo belíssimo, do qual nós gostaríamos de ler apenas um trecho. O título é Teu Recomeço. Lindo esse capítulo. Joana diz o seguinte: sempre há que se começar a viver de novo. Uma decepção que parece matar as aspirações superiores, um incenso que se afigura como um desastre total, um insucesso, um ser querido que morreu e deixou uma lacuna impreenchível, uma enfermidade cruel que esfacelou as resistências, um vício que por pouco não conduziu à loucura, um prejuízo financeiro que anulou todas as futuras aparentes possibilidades, uma traição que poderia ter te levado ao suicídio, são apenas motivos para recomeçar de novo e nunca para desistir de lutar. Como tudo passa, isso também passará. E quando tal acontecer, faze o teu recomeço, a princípio com cautela, parcimonioso, até que te reintegres novamente na ação plenificadora. Teu recomeço é síndrome de próxima felicidade. Então, meus irmãos, ainda há tempo para recomeçar. Ainda há tempo para repensar as escolhas que nós estamos fazendo.
Ainda há tempo para se libertar dos vícios das mais diversas naturezas. Ainda há tempo para reconciliar-nos com os nossos adversários. Ainda há tempo para oferecer o perdão àqueles a quem nos lesaram. Ainda há tempo para estudar a doutrina espírita e deixá-la penetrar nos nossos corações. Ainda há tempo, meus irmãos, ainda há tempo. Vamos, levantem-se e sigam em direção à luz, porque é só a luz que nos levará a Jesus. Muita paz a todos.